Você já deve ter escutado por aí que tomar um copo de água logo ao acordar é um dos hábitos mais saudáveis que alguém pode adotar. E, de fato, em muitos aspectos, isso é verdade. Hidratar-se ao levantar pode ajudar a ativar o metabolismo, despertar os órgãos internos e até melhorar a função cerebral. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta e que pode fazer toda a diferença. É que esse hábito tão simples, quando feito de maneira inadequada, pode causar desconfortos e até prejudicar o equilíbrio do seu corpo, especialmente à medida que envelhecemos. Parece estranho, não é? Afinal, estamos falando apenas de água. Mas a realidade é que, conforme os anos passam, nosso organismo responde de forma diferente às mesmas ações que antes pareciam inofensivas. O que antes funcionava bem nos seus 30 ou 40 anos pode não ter o mesmo efeito nos seus 60, 70 ou até mais. E isso não significa que você está cometendo algum erro. Na verdade, é apenas o seu corpo pedindo mais cuidado, mais delicadeza. Pense em tudo o que você já viveu, as emoções intensas, os desafios enfrentados, os momentos de superação. Tudo isso deixou marcas no seu corpo. Seu coração já bombeou milhões de vezes. Seus rins, seu estômago, seu sistema digestivo trabalharam, duro por décadas sem parar. Então, ao despertar, o corpo está num estado de transição muito delicado. Os hormônios estão se reorganizando, a pressão arterial está se ajustando, os músculos ainda estão relaxados e o sistema digestivo precisa de um tempo para retomar o ritmo. É como acordar uma orquestra inteira para tocar em harmonia. Se não respeitarmos esse momento com gentileza, até mesmo algo tão natural quanto a água pode gerar um impacto inesperado. Neste vídeo, vamos explorar juntos 5 equívocos muito comuns que muitas pessoas cometem ao tomar água logo pela manhã. A maioria sequer percebe que está fazendo algo que pode estar afetando o próprio bem-estar. E o mais interessante é que, ao entender melhor esses erros, você não só vai conseguir evitá-los, como também vai aprender a transformar um simples copo d'água num verdadeiro gesto de autocuidado. Vamos conversar sobre maneiras simples, mas poderosas, de começar o dia respeitando o ritmo do seu corpo. Aliás, aproveita para me contar nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Gosto muito de saber onde estão os nossos ouvintes. E se esse tipo de conteúdo te ajuda, lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muita coisa boa vindo por aí. Confia em mim. O que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você encara sua hidratação matinal. E vamos começar com um erro bastante comum, mas que poucos entendem o real impacto. Ingerir água gelada logo ao sair da cama. Me diga uma coisa. Você já tomou um copo de água bem fria assim que acordou e sentiu o estômago embrulhar? Ou então, aquela sensação de calafrio descendo pelo peito. Algumas pessoas relatam até tontura leve ou uma dor de cabeça discreta depois disso. E muitas vezes, esses sinais são ignorados, atribuídos a outras causas ou simplesmente deixados de lado. Mas há uma explicação por trás disso, e ela faz total sentido quando entendemos como o corpo funciona nas primeiras horas do dia. Durante o sono, o organismo entra num estado de repouso profundo. É um momento em que o corpo se dedica a reparar tecidos, regular funções internas e economizar energia. O coração bate mais devagar, a digestão desacelera e os vasos sanguíneos se contraem levemente. Ao acordar, tudo ainda está se realinhando, como uma engrenagem que está voltando a girar. E aí, sem aviso, jogamos para dentro um copo de água super gelada. É como acelerar um carro com o motor ainda frio. Essa água fria causa uma contração súbita nos músculos do estômago, intensifica a constrição dos vasos sanguíneos e ativa mecanismos de alerta no sistema nervoso. Para um corpo jovem, isso pode parecer apenas um incômodo leve, mas para quem está vivendo a maturidade,
esse estresse súbito pode impactar ainda mais. Quando somos mais jovens, a sensação do frio pode até ser revigorante. Pode parecer que desperta o corpo. Mas com o passar do tempo, a sensibilidade interna muda. A circulação fica mais lenta, a capacidade de adaptação térmica diminui e o metabolismo já não responde tão rapidamente a esses estímulos extremos. Assim, o que deveria ser um momento de revitalização pode se transformar num desconforto persistente durante o dia. E não se trata de culpar a água, e sim de entender que a temperatura dela pode ser agressiva para um corpo que está recém despertando. O segredo está no cuidado, no ajuste fino que só quem escuta o próprio corpo consegue fazer com sabedoria. Deixa eu te contar uma história que ilustra isso perfeitamente. A Eleanor, uma senhora de 76 anos com uma mente afiada e cheia de vitalidade, tinha o hábito de tomar um copo de água bem gelada assim que saía da cama. Ela dizia que isso a ajudava a limpar a garganta e se sentir mais desperta. Mas com o tempo, começou a notar que suas mãos ficavam frias, sentia cólicas leves no estômago e o pior, passava a manhã inteira com uma sensação de digestão lenta, como se algo estivesse travando. Após conversar com seu médico, ela decidiu trocar a água gelada por água em temperatura ambiente, ou levemente morna. Em apenas alguns dias, notou uma diferença enorme. As manhãs passaram a ser mais suaves, sem aquela tensão no abdômen, e sua disposição começou a melhorar logo nas primeiras horas do dia. Essa mudança, embora pareça pequena, teve um impacto profundo na rotina dela. Às vezes, o que nosso corpo precisa é só um gesto de gentileza, como esperar a água esquentar um pouco antes de bebê-la. E isso vale como um lembrete poderoso. Nossos hábitos precisam evoluir com a gente. O que funcionava em uma fase da vida pode não ser mais o ideal agora. E isso não é sinal de fraqueza, é sabedoria. Afinal, depois de tantos anos de jornada, o mínimo que nosso corpo merece é uma dose de cuidado e respeito. Por isso, da próxima vez que for beber água logo ao acordar, experimente deixá-la em temperatura ambiente. É um pequeno ajuste, mas pode transformar totalmente a forma como você começa o seu dia. Depois de alguns dias, fazendo essa mudança simples, você pode se surpreender com a diferença. O início do seu dia começa a ganhar um novo ritmo, mais leve, mais equilibrado. Vamos então para o segundo erro comum que muita gente comete sem nem perceber: ingerir água rápido demais, em grandes goles. Parece algo inofensivo, né? É comum acordar com aquela sensação de sede, boca seca, e a primeira coisa que vem à cabeça é virar o copo de uma vez só. A pressa em saciar a sede pode parecer até eficiente, mas o problema é que essa atitude impulsiva pode causar um verdadeiro desequilíbrio interno, especialmente nos primeiros minutos da manhã, quando o organismo ainda está se reorganizando. Logo, ao despertar, o corpo está em plena transição. O ritmo cardíaco está aumentando gradualmente, a pressão arterial começa a se estabilizar e o revestimento do estômago ainda está sensível, como se estivesse acordando junto com você. O sistema digestivo está ajustando suas funções depois de horas de repouso profundo. Aí, sem dar tempo ao corpo, despejamos um copo inteiro de água de uma vez. Essa carga repentina de líquido pode causar distensão no estômago, provocar sensação de inchaço e, em alguns casos, até náusea ou leve tontura. Algumas pessoas descrevem uma espécie de salto no peito ou uma palpitação desconfortável e mal sabem que o causador pode ser a forma como ingerem a água. O problema, nesse caso, não está na água em si, está na velocidade com que ela é consumida. Quando engolimos muito rápido, o corpo não tem tempo de processar adequadamente o que está recebendo. Os rins são obrigados a trabalhar intensamente para lidar com o volume repentino de líquido.
O equilíbrio de eletrólitos no organismo pode ser afetado rapidamente. E isso, para pessoas com mais idade, cujo metabolismo já é naturalmente mais sensível, pode causar um efeito dominó que compromete a disposição e o bem-estar por várias horas. É o tipo de impacto que passa despercebido, mas que interfere diretamente na sua energia ao longo do dia. Quero um exemplo real. Vou te contar sobre o Walter, um ex-treinador aposentado de 72 anos. Ele sempre foi disciplinado, daqueles que acordam e já seguem uma rotina regrada. A primeira coisa que fazia era tomar uma garrafa inteira de água, antes mesmo de sair da cama. Parecia algo saudável, mas havia um porém. Em muitos dias, ele se sentia tonto logo depois, como se o corpo estivesse descompassado. Não era sempre, mas o suficiente para causar incômodo. Depois de conversar com o médico, descobriram o motivo. Era o excesso e a rapidez. Ele não estava permitindo que o corpo acompanhasse aquele ritmo. Então, fez uma mudança simples. Passou a beber sua água devagar, em pequenos goles ao longo de 15 a 20 minutos, sem pressa, sem exagero, e o resultado foi imediato. A tontura sumiu, e mais do que isso, ele passou a se sentir mais estável, com mais controle e clareza nas manhãs. Não foi preciso nenhum suplemento caro, nem mudanças radicais na alimentação. Apenas atenção ao ritmo com que o corpo queria ser tratado. E é isso que muitas vezes falta. Escutar os sinais sutis. A primeira hidratação do dia não deve ser uma enxurrada. Deve ser como um cuidado gentil, como se estivéssemos alimentando uma planta delicada. Então, da próxima vez que for beber sua água ao acordar, tente sentar-se com calma, respirar fundo e ir saboreando aos poucos. Deixe o corpo receber a água como se fosse uma carícia e não um choque. Transforme esse momento em um ritual de presença. Pequenas mudanças assim, por mais simples que pareçam, têm o poder de transformar completamente o seu dia. Agora, vamos falar sobre o terceiro erro que poucas pessoas sabem, mas que pode estar afetando seu corpo de forma silenciosa. Usar garrafas plásticas deixadas no criado mudo ou na mesa de cabeceira durante a noite. Muita gente faz isso por praticidade. Deixar a garrafinha ao lado da cama parece um hábito inteligente. Afinal, é só esticar o braço e matar a sede no meio da noite ou ao despertar. Mas o que muitos não sabem é que isso pode acabar trazendo mais malefícios do que benefícios. Principalmente se essa garrafa for de plástico comum e estiver há horas exposta ao ambiente, especialmente se o quarto for quente. Quando deixamos a água armazenada em recipientes plásticos por muito tempo, principalmente durante a noite, há uma chance real de que substâncias químicas presentes no material do plástico passem lentamente para a água. Ainda que pareça inofensivo, o risco é maior do que imaginamos. Um dos compostos mais conhecidos e preocupantes nesse contexto é o BPA, muito usado na fabricação de plásticos mais antigos ou de qualidade inferior. E mesmo quando a embalagem indica ser livre de BPA, isso não significa ausência total de risco. Há outros compostos semelhantes que, quando expostos ao calor e ao tempo, podem se desprender do plástico e contaminar a água da mesma forma. Essas substâncias são chamadas de desreguladores endócrinos. Elas têm a capacidade de imitar ou interferir na ação dos hormônios naturais do corpo. E como já sabemos, o equilíbrio hormonal se torna mais delicado com o passar dos anos. Talvez você esteja lidando com questões de tireoide, controlando a pressão arterial ou cuidando dos níveis de glicose. A introdução dessas substâncias externas, mesmo em doses mínimas, pode criar uma confusão interna que torna ainda mais difícil manter tudo sob controle. O pior é que os sinais são sutis. Cansaço persistente, alterações de humor, sensação de inchaço ou simplesmente aquela impressão de que tem algo fora do lugar sem saber exatamente o que.
Quer um exemplo prático? Segura aí que, no próximo trecho, vou te contar sobre Stanley, um senhor de 78 anos que também tinha o hábito de deixar sua água ao lado da cama. E como uma simples mudança fez toda a diferença na qualidade do seu dia a dia. Stanley sempre foi cuidadoso com a saúde. Aos 78 anos, mantinha hábitos simples e pensava estar fazendo a coisa certa ao manter uma garrafinha de água ao lado da cama. Todas as noites, ele a enchia com água da torneira, deixava ali no criado mudo e tomava seus goles pela manhã. A rotina parecia inocente, até mesmo saudável. Mas com o passar dos meses, algo começou a mudar. As dores de cabeça se tornaram mais frequentes. O sistema digestivo dele parecia mais lento. E mesmo dormindo a noite inteira, acordava cansado, como se o corpo não tivesse conseguido se recuperar. Nada havia mudado em sua alimentação. Os exames estavam normais, nenhuma alteração nos remédios. Foi então que, numa consulta com uma nutricionista, veio uma pergunta que ninguém havia feito antes. Você reutiliza essa garrafa de plástico há quanto tempo? E aí estava a peça que faltava no quebra-cabeça. A garrafa era reaproveitada várias vezes e ainda ficava ao lado de uma luminária quente a noite inteira. Com o calor e o tempo, compostos do plástico estavam se dissolvendo lentamente na água. E ele estava ingerindo isso sem perceber. Bastou uma mudança simples. Stanley trocou o recipiente por uma garrafa de vidro e passou a colocar água fresca todas as manhãs. Não reutilizava mais. Em poucas semanas, os sintomas começaram a desaparecer. As dores de cabeça diminuíram. O cansaço deu lugar a uma energia mais leve e a digestão voltou ao normal. Era como se o corpo dele finalmente tivesse espaço para respirar. Veja bem, ninguém está dizendo que um gole de água de garrafa plástica vai arruinar sua saúde. Mas quando esse hábito se repete dia após dia, mês após mês, os efeitos se acumulam. É como colocar um peso invisível sobre os rins, o fígado e o sistema hormonal. E especialmente com o passar dos anos, esse peso extra pode fazer diferença. Então, se você tem uma garrafa de plástico agora mesmo no seu criado mudo, talvez seja a hora de fazer uma troca simples. Invista em uma de vidro ou inox e, se possível, encha com água fresca toda manhã. Parece pouco, mas pode dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa: alívio. Agora, vamos para mais um ponto delicado. O erro número 4: tomar água. Em excesso, com o estômago completamente vazio ou totalmente cheio, logo após certos medicamentos. Imagine o seguinte: você acorda, vai direto pegar seus remédios da manhã e logo depois toma um copão de água para descer tudo. Parece o certo, né? Afinal, sempre ouvimos que devemos tomar os comprimidos com água, mas raramente alguém explica como, quando e com quanto. Esses detalhes fazem toda a diferença. Quando você engole grandes quantidades de água em jejum total, logo após a medicação, pode provocar efeitos colaterais bem desconfortáveis. É comum sentir náusea, inchaço, queimação no estômago ou até refluxo. Isso porque o revestimento gástrico ainda está sensível, sem proteção. Além disso, o excesso de água pode diluir os ácidos estomacais necessários para a absorção adequada do medicamento. Por outro lado, se você acabou de fazer uma refeição farta e toma o remédio com muita água, também pode prejudicar o efeito, especialmente em remédios que precisam ser absorvidos com o estômago vazio. O corpo, ao despertar, está reequilibrando uma série de funções. Os níveis de acidez, os hormônios, a velocidade do metabolismo, tudo está se ajustando. E aí jogamos uma dose grande de remédio e água, sem considerar se o estômago está preparado para isso. O resultado? O corpo responde dizendo: "Ei, eu ainda não estava pronto." Vou te contar sobre a Margaret,
Uma senhora de 80 anos, sempre muito cuidadosa com sua saúde. Há anos tomava o mesmo remédio para a tireoide logo ao acordar. Seguia a cartilha. Acordava, tomava a pílula com um grande copo de água, esperava um tempo e então comia. Mas algo começou a incomodá-la. Uma sensação de enjoo, leve, mas persistente, sem alterações na medicação, sem mudanças na dieta. Os exames estavam normais, até que o médico dela perguntou: "Como você toma essa água?" Foi então que ela percebeu. Estava ingerindo tudo rápido demais, em jejum absoluto, com o estômago ainda fragilizado. A solução foi simples. Em vez de um copo grande, Margaret passou a tomar apenas alguns goles, o suficiente para engolir o comprimido. Depois, esperava cerca de 45 minutos antes de tomar o café da manhã. Em poucos dias, o enjoo desapareceu. E não só isso, os resultados dos exames seguintes mostraram uma melhora na absorção do medicamento. Ou seja, ao respeitar o ritmo do próprio corpo, ela não só se sentia melhor, como o tratamento também ficou mais eficaz. Essa história mostra algo poderoso. Às vezes, não é preciso fazer nada de novo. Basta fazer o que você já faz, de forma mais gentil, com mais escuta. Se você tem sentido tontura, enjoo ou um desconforto matinal que não sabe explicar, talvez não seja culpa do remédio. Talvez seja a forma como ele está sendo administrado. Evite encher o estômago logo após a medicação. Use pequenos goles. Dê tempo ao corpo. Essa pausa entre o remédio e a refeição pode ser o que faltava para o seu organismo funcionar melhor. E falando em pausas, vamos agora para o erro número 5, um hábito mais comum do que se imagina: pular o café da manhã e substituí-lo apenas por água. Hoje em dia, o que não falta é conselho por aí. E muitos deles parecem ser soluções universais. Você já deve ter ouvido algo assim: beba só água pela manhã, pule o café, deixe o corpo jejuar. Para algumas pessoas, principalmente mais jovens ou com rotinas bem específicas de saúde, isso até pode funcionar. Mas quando falamos de adultos com mais idade, esse tipo de prática pode, aos poucos, começar a enfraquecer o corpo. E ninguém percebe de imediato. Veja bem, quando você acorda, seu corpo já passou por um jejum natural. Foram 8, às vezes 10 horas ou mais sem nenhum alimento. Nesse momento, os níveis de açúcar no sangue estão baixos, as reservas de energia estão reduzidas e o cérebro, ele precisa de combustível para funcionar bem. Os músculos, por sua vez, também precisam de nutrientes para continuar firmes. Tomar apenas água ao despertar pode parecer leve, até refrescante. Mas com o passar das horas, muitos começam a sentir cansaço, tremores leves, irritabilidade ou aquela sensação de neblina mental, como se a mente estivesse desligando aos poucos. E sabe o que é pior? Muita gente acha que isso é culpa do estresse, da idade ou de uma noite mal dormida. Mas muitas vezes é apenas fome disfarçada, falta de nutrição. A água reidrata, sim, mas ela não oferece os elementos que sustentam o corpo de verdade. E se você ainda acrescenta um café forte sem comer nada antes, o corpo entra em estado de alerta. Está sendo estimulado sem nenhuma base para se apoiar. Esse desequilíbrio, com o tempo, cobra um preço, e os seus dias podem começar a parecer mais pesados do que realmente precisam ser. Alice é um ótimo exemplo disso. Aos 69 anos, sempre foi independente, ativa, inteligente. Estava buscando simplificar suas manhãs e, lendo sobre jejum intermitente, decidiu parar de tomar café da manhã. Passou a beber apenas água até o meio-dia. Nos primeiros dias, achou que estava indo bem. Perdeu um pouco de peso e sentiu que o plano funcionava. Mas logo, algo começou a mudar. A memória dela ficou mais lenta. Começou a repetir coisas sem perceber. A filha notou e sugeriu:
Uma ida ao médico. Os exames não mostraram nada grave. O problema era bem mais simples, mas profundamente importante. O cérebro dela estava funcionando sem combustível. Faltava energia real nas primeiras horas do dia. Bastou incluir um café da manhã leve. Um ovo cozido, uma fatia de pão integral, um punhado de frutas. Pronto. Alice voltou a sorrir mais, a se lembrar das coisas, a sentir firmeza nas ideias. A clareza que ela sentia falta voltou com um gesto tão simples quanto alimentar-se. Aquela pequena refeição matinal devolveu a ela algo precioso, o brilho da própria presença. Então, aqui está algo para guardar com carinho. Não confunda menos com melhor, especialmente quando falamos da primeira refeição do dia. A água é essencial, sim, mas ela sozinha não basta. O seu corpo precisa de combustível, algo com proteína, com fibras, algo que ofereça base para que a mente continue afiada e o corpo forte. Se você vem pulando o café da manhã achando que está ajudando o seu corpo, talvez valha tentar o oposto amanhã. Um punhado de castanhas, um mingau leve, um smoothie nutritivo, nada pesado, mas o suficiente para sustentar você. E quem sabe, talvez seu dia ganhe um novo ritmo, mais estável, mais leve, mais seu. É curioso como algo tão simples quanto a água, algo que consumimos desde que nascemos, pode se transformar tanto com o passar do tempo. Não é que a água mudou, fomos nós que mudamos. Nossos corpos se tornaram mais sábios, mais sensíveis. Eles pedem por atenção, por presença, por escuta. E tudo o que falamos aqui hoje gira em torno disso: escutar. Não é sobre criar regras, nem sobre temer as consequências. É sobre desenvolver consciência, é aprender a notar os pequenos sinais, aquelas coisinhas que às vezes estragam o dia e a gente nem sabe por quê. Quando a manhã parece mais pesada, quando a mente não está clara, quando o corpo responde com ansiedade, desconforto ou inchaço, talvez não seja um problema com você. Talvez seja só um detalhe da rotina, pedindo por um ajuste sutil. Talvez amanhã você escolha deixar a água gelada de lado e opte por uma temperatura ambiente. Talvez decida beber devagar, com calma, em vez de engolir tudo às pressas. Ou troque aquela velha garrafinha de plástico por uma de vidro limpa e fresca. E quem sabe o mais transformador, talvez você combine sua água com um café da manhã leve, oferecendo ao seu corpo não só hidratação, mas também nutrição, aconchego, energia. Se alguma parte dessa conversa tocou você, se algo aqui despertou uma ideia nova, um olhar diferente sobre a sua rotina, isso é lindo, porque isso mostra que você ainda está crescendo, ainda está aprendendo, ainda está cuidando de si mesma, e isso é uma das formas mais profundas de amor próprio que existem. Obrigada por dividir esse momento comigo. Espero que amanhã, ao acordar, você experimente pelo menos uma dessas pequenas mudanças. E sinta, apenas sinta o que seu corpo responde. Ele vai te mostrar o caminho. E se isso te ajudou de alguma forma, compartilhe. Talvez uma amiga, um irmão, uma vizinha esteja passando por algo semelhante, em silêncio. E você pode ser o elo entre essa conversa e um novo começo para alguém. E se quiser continuar explorando essas conversas sinceras, suaves e cheias de cuidado, se inscreva no canal ou siga para acompanhar os próximos conteúdos. Porque o seu conforto importa, a sua clareza importa. E, acima de tudo, você importa. Antes de você ir, a gente gostaria de pedir um gesto simples, mas que tem um valor enorme para nós. Que nota de 0 a 10 esse vídeo merece, na sua opinião? Se puder, aproveita e conta aqui nos comentários o que mais te emocionou, surpreendeu ou ficou ecoando aí dentro. É a sua voz que nos impulsiona a seguir em frente, pesquisando, escrevendo e criando conteúdos que tocam de verdade. Cada comentário que chega aqui é como uma faísca que pode acender uma luz na vida de outra pessoa.
Gratidão por caminhar com a gente até aqui. Seguimos lado a lado nessa linda jornada de envelhecer com vitalidade, consciência e amor próprio. Nos vemos no próximo vídeo, cuide-se com carinho e até a próxima.